querido, estamos de volta. Minha querida, receba o nosso abraço carinhoso, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam presentes na sua vida. Nós estamos preparando você para fazer a obra de Deus, e nós temos chamado a sua atenção para o fato de que nós queremos que você dê continuidade ao trabalho que o Senhor Jesus fez lá na Galileia, e isso depende muito da nossa capacidade de enfrentar, desafiar e não nos deixar influenciar pelas tradições existentes. Quando você começar a fazer a obra de Deus, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje tem muita gente afastada da igreja, desviada da igreja, muita gente que não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, por causa das tradições, que desde os tempos de Jesus sempre foram muito fortes. Pois bem, nós vamos abordar aqui um assunto muito delicado, mas importantíssimo, porque você vai fazer a obra de Deus e você tem que saber como é que você vai lidar com pessoas amancebadas na igreja. Essa palavra é até um pouco engraçada, amancebada. O que são amancebados? São aquelas pessoas que vivem, como se fossem marido e mulher, mas não foram casadas conforme manda a lei do nosso país. Muito bem, qual vai ser a nossa atitude com os amancebados? Isso vai acontecer muito, você vai encontrar muitas pessoas nessas condições ao longo do seu ministério, do seu trabalho para Jesus. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que é errado, tá? Você deve se casar, todo cristão deve estar em dia com as leis do seu país. Então, morar junto não é correto diante de Deus. Aos olhos de Deus, isso não é bom. É bom que o homem se case com a sua esposa. É o que quer o Senhor Jesus, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós não podemos ser coniventes com o que é errado, porque é pecado. Morar junto sem se casar é pecado e não tem como mudar essa condição, é pecado. O que é errado, certo? Agora, qual deve ser a nossa postura diante desse erro? Chegou alguém até você precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de Jesus, uma pessoa sofrida, uma pessoa problemática, e essa pessoa infelizmente não se casou, vive com o seu companheiro lá há muitos anos, sei lá quanto tempo, e você então tem que saber como lidar com isso. E é isso que eu quero que você aprenda aqui, à luz da palavra de Deus, não à luz das tradições religiosas. Você vai ver que tem uma diferença. Os religiosos pensam de uma forma, agora o que Jesus faria, o que a Bíblia ensina, aí é outra conversa. Eu prefiro fazer o que a Bíblia diz. Por isso que às vezes as pessoas dizem: mas na igreja da Conquista a porta não é porta larga. Nós gostamos de servir a Deus, de santificar a nossa vida, levamos muito a sério o nosso compromisso com Deus, mas sem tolice, sem exagero, sem distorcer a palavra de Deus. Então vamos entender. Primeira coisa, eu já falei diversas vezes sobre esse versículo aqui, Tiago 2:10. Eu nem vou ler agora porque já lemos diversas vezes em outros vídeos. Tiago 2:10 diz o seguinte: diz que se você cumprir toda a lei, mas deixar de cumprir um só item da lei, ou seja, se você cometer apenas um erro, um pecado, você será culpado de ter transgredido a lei integralmente. Ou seja, você erra uma coisinha só e é como se você tivesse errado tudo. Toda a lei foi transgredida. É o que está na palavra. Pega a sua Bíblia e vai ler Tiago capítulo 2 versículo 10. Então eu pergunto: se um só erro é capaz de me colocar na condição de pecador, então esse erro, o erro de viver amancebado, é um erro como qualquer outro erro.
É um erro como qualquer outro. Eu não posso atirar pedras nos amancebados e passar a mão na cabeça de quem fala uma mentirinha para o filho, de quem, sabe, de quem não perdoa uma pessoa que precisa ser perdoada. Eu não posso atirar pedras nos amancebados e passar a mão na cabeça dos fofoqueiros, dos vaidosos. E ó, como tem vaidoso na igreja, gente vaidosa, tudo isso é pecado. Entendeu? Então é errado? É errado. Então vamos passar a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que é errado, é errado. Agora, nós precisamos entender que todos nós temos erros. Podemos não ser amancebados, podemos não ter os mesmos erros dessas pessoas, mas teremos outros erros. Então, o que a Bíblia fala a respeito? Você sabe o que é legalista? Legalistas são aqueles que acreditam que eles são melhores do que os outros, porque eles são cumpridores da palavra, eles cumprem a palavra, nós não. Então esses são chamados de legalistas. E a igreja está assim, ó, de legalistas, sabe? Pessoas que gostam de atirar pedras, que gostam de criticar os outros. Vão te criticar. Quando você for fazer a obra de Deus, vão olhar para os teus erros, vão atirar pedras em você, porque são legalistas. Eles se acham mais santos, mais preparados, mais conhecedores da palavra, mais cumpridores da lei de Deus do que você. O que Jesus disse? O julgamento dos legalistas, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, vamos ler juntos? Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Mateus 7, 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Entendeu? Quer mais? Então Jesus, ele nos proíbe de ficar julgando as pessoas. Nós não podemos julgar aqueles que por algum motivo, talvez por opção, às vezes por opção de uma das partes, às vezes o marido não quer casar, às vezes tem algum impedimento jurídico, o marido ainda está atrelado a algum tipo de relacionamento anterior, sabe? A gente não pode julgar. Às vezes a mulher de Deus, mulher ungida, abençoada, casou com um homem que não quer casar, se uniu a um homem na sua ignorância, ignorância que eu digo da palavra de Deus, se uniu, se juntou com um homem que agora não quer se casar. Quer dizer, essa mulher vai para o inferno? Não, ela tem pecado, é errado, o que é errado, mas ela tem pecado como todos os outros pecados. O pecado da vaidade, o pecado da gula, o pecado da mentira. A Bíblia diz que se um homem apenas olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. Meu amigo, está pensando o quê? A lei é rigorosa demais. Então, nós não podemos ficar tirando pedras em ninguém. Jesus nos proíbe de julgar as pessoas. O que será que Jesus então diria? Vamos ler João capítulo 3, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17, se você puder abrir aí na sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 17. Olha aqui o que Jesus disse: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, vamos deixar uma coisa clara: Jesus não veio para tirar pedras nos amancebados. Jesus não veio para isso. Jesus, sabe, isso sempre me faz lembrar aquela mulher que foi apanhada em adultério, levada até a presença do Senhor Jesus. Os religiosos queriam fazer o quê?
apedrejar. Joga pedra, vamos tirar pedra. A lei diz que tem que jogar pedra, mas isso foi na lei, na época em que a mulher virou estátua de sal só porque olhou para trás, na época em que Deus fazia chover fogo e enxofre sobre cidades de Sodoma e Gomorra, na época que Deus caiu o dilúvio lá, fez o dilúvio lá, matou sabe-se lá quantas pessoas. Isso é lei, isso é passado. Hoje nós vivemos na fase da graça, período da graça, favor imerecido de Deus, amor, entende? Então o Senhor Jesus disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério: que Deus, os que te acusavam? Ela disse: não, foram embora, ninguém me acusou não. E o Senhor Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Entendeu? A nossa missão como igreja do Senhor Jesus, e aqui está, a nossa missão como igreja é aperfeiçoar as pessoas, é aperfeiçoar, fazer com que elas cresçam, fazer com que elas estejam avançando, progredindo, crescendo no conhecimento, melhorando o seu padrão de vida cristã, melhorando o seu caráter cristão, tornando-se cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é o nosso papel, não julgar, não atirar pedras. As pessoas amancebadas são muito bem-vindas à igreja do Senhor Jesus. Nós não somos melhores do que eles, nós não somos, diga: eu não sou melhor do que os amancebados. Se você não for capaz de dizer isso, você é um tremendo legalista. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós pecamos. Se não pecamos de um jeito, pecamos de outro. Vamos recebê-los com amor, vamos tratar deles com amor. Qual é o papel da igreja? Amar, perdoar sempre, acolher, ensinar. Em outras palavras, discipular. Nós temos que discipular, ou seja, trazer essas pessoas para perto de nós e ensiná-las. Logo, logo elas terão crescido, elas terão aprendido muito e vão mudar de vida e vão consertar não só essa questão, o fato de estarem vivendo com alguém sem se casarem, mas sabe, muita coisa vai mudar no coração dessas pessoas se nós as recebermos com amor e com carinho. Na Igreja da Conquista nós tratamos os amancebados com muito respeito, com muita admiração, e quando eles creem no Senhor Jesus, para nós eles estão salvos, porque salvação não vem por obras, salvação não depende deles de estarem ou não casados, salvação depende única e exclusivamente da fé. Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo.